Oi, gente, tudo bem? Sou Emanuele, sou terapeuta naturopata e vim aqui falar sobre a minha experiência sobre a ansiedade, né? O que eu fiz para melhorar, né, todas essas questões, até na questão pré-menstrual, que eu tinha ansiedade desde muito tempo e eu nunca havia descoberto o que estava me gerando ansiedade, né? Demorou muito tempo para eu entender, né? Porque tem muitas vezes que a gente sabe que algo não faz bem pra gente e a gente acaba continuando, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. E se isso puder ajudar vocês, né, que também estão passando por esse problema, né? E tem a ver também com eu parar de tomar café, né? Que todas as questões que eu descobri sobre o café eu vou falar aqui também, né? Que foi um fator muito importante, talvez o mais importante de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que defendia o café de tudo quanto é jeito, né? Eu sempre tomei café especial e acreditava que esse tipo de café fazia bem pro organismo em algum nível, né? Eu fiz curso de café especial, então assim, eu realmente acreditava que o café era algo benéfico para a saúde e que fazia bem. Porém, não foi isso que eu descobri, né? Depois de muito tempo, né, de mais de 6, 7 anos tomando café e acreditando que teria algum tipo de benefício, né? Então isso eu vou contar aqui também e para poder ajudar muitas pessoas que, assim como eu, querem a paz e o equilíbrio, né, interno, que isso não tem preço que pague. Então vamos lá. Eu sempre passei por muitos processos, né, de ansiedade. Claro que eu tenho a questão do autoconhecimento, né? Eu me cuido, eu me trato, eu faço autoterapia, até porque eu sou terapeuta, né? E há muito tempo já. Só que eu nunca mais tive crise de ansiedade, mas lá atrás eu já tive, né? 7 anos. Então, 7 anos atrás eu tive uma crise muito feia que eu achei que eu ia morrer. Eu tinha falta de ar, assim, era bem complicada e eu praticamente queria morrer, né? Não queria mais sobreviver. Aí foi com treinamento mental. Eu mesmo me treinei. Foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, assim, mais importante também, porque eu acabei me curando de crise de pânico, né? Foi um processo que eu tive que fazer, né? Não tinha outro jeito. Nada funcionava, eu não queria tomar remédio tarja preta. Então eu me auto-apliquei um treinamento mental para treinar minha mente para não sentir aquilo. Deu super certo, em 2 meses eu estava praticamente curada. E nunca mais, desde então, eu tive crise de pânico. Porém, eu tive, volta e meia, tive algumas ansiedades emocionais e tal, que, né, aconteciam com a parte física também, né. E depois de um tempo, eu comecei a ter mais dessa ansiedade física, e eu queria me curar, obviamente, e eu não sabia exatamente o que fazer. Eu tomei bastante suplementos, incluindo na minha dieta. Eu fazia exercício físico. Eu fiz diversas coisas e não resolvi exatamente, né? Até que um dia eu pedi para o meu eu superior, né? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, né? Deus, seja qual for o nome. Eu falo eu superior, que é a parte mais nobre, mais inteligente de mim, né? A parte que me liga à minha divindade. Eu pedi para que me trouxesse clareza daquilo que estava acontecendo comigo que eu não estava entendendo, né? Então eu estava aberta para ver o que eu tinha que fazer para me curar de vez, né? Até que aconteceu uma coisa bem curiosa, né? O que aconteceu? Eu entrei no YouTube um certo dia e vi um vídeo sobre o café. Um vídeo falando que o café é uma droga psicotrópica que fazia muito mal, tal, não sei o que. Aquilo lá já me chamou a atenção. Eu pensei, olha aí, então deve ser um sinal sobre o café. Só que, né, a gente, como as pessoas que são viciadas, elas são resistentes, né? Elas não querem acreditar muito naquilo, porque o próprio sistema depende, né, do café para vender e tem todas essas coisas que a gente já sabe. Aí, como se não bastasse, óbvio, eu assisti o vídeo e eu achei, assim, extremamente polêmico, extremamente importante, né? Informações que realmente eu não sabia. E eu leio muito, né? Só que eu nunca fui atrás dos malefícios do café. Aí, pra coisa ficar mais intensa ainda, né? Teve um dia da semana que eu fui na casa de uma amiga minha e a mãe dela é médica psiquiatra. E ela veio da Alemanha há pouco tempo, ela fez pós-doutorado lá. E em cima da mesa dela tinha um livro. O livro falava sobre os malefícios do café, da droga chamada café. O livro tinha 1000 páginas, né? Escrito em espanhol e tal, não tem no Brasil. E eu comecei a folhear o livro, porque eu fiquei pensando, né, o que tem, né? O que existe, né, que eu não tô sabendo que tá contribuindo para o meu mal-estar. Aí quando eu comecei a folhear o livro, eu vi coisas assim horríveis, né? Tipo assim, vamos dizer assim, não tem um benefício, não existe um único benefício que o café traz pro nosso corpo. Ele só traz malefícios. Aquela energia que a gente acredita que o café traz, na verdade, ele rouba do nosso próprio sistema como é que eu vou dizer? Pra soltar toda aquela energia naquele momento, pra depois de um tempo ele dar fadiga. Então, assim, ele não dá energia, ele rouba a nossa própria energia, né? Porque ele engana o cérebro, fazendo com que o cérebro se confunda.
Só que não é só isso, né? Ele causa problemas cardíacos, e eu tinha lido muitas vezes antigamente que o café ele beneficiava o coração, né? E não é verdade. Ele traz malefícios para os hormônios, ele desregula os hormônios, né? Masculino e feminino. Ele traz problemas de rim, problemas de fígado. Tipo assim, é uma infinidade de questões, né? E principalmente problemas no cérebro, né? Ele faz com que você tenha uma confusão mental, ele não faz com que você raciocine, né, devidamente, não faz com que você tenha essa conexão espiritual, né? Tipo, é um livro de 1000 páginas, né? Não tem nem como eu falar o que tinha lá dentro, né? Só que o pouco que eu li já me fez tomar a atitude drástica de cortar definitivamente essa droga, né, chamada café da minha vida. E foi o que eu fiz. Eu tô resumindo esse vídeo porque senão ele ficaria muito longo, mas assim, os malefícios são absurdos, assim, sabe? Não tem nem como numerá-los aqui. Mas são muito chocantes e muito, muito graves, né? E daí eu resolvi num domingo, que eu já tinha tomado café de manhã, eu resolvi parar. Pra ver como que eu me sentia, né? Tipo, o primeiro dia, tudo certo e tal, não sei o que. O segundo dia eu comecei a sentir uma dor de cabeça horrível. Sabe aquelas dores terríveis, que nada funciona, nem remédio, nem nada? Fiquei 3 dias com essas dores. Só que eu sabia que era mais ou menos um processo de desmame do café, da cafeína, né? E daí eu comecei a sentir cansaço extremo também, meu corpo parecia que eu tava uma morta-viva. Só que eu não sentia mais o meu coração acelerar, porque tinha momentos do dia que eu sentia. E depois eu comecei a perceber que eu não sentia mais. E, ok, os primeiros dias não foram fáceis, né, porque é normal. E daí eu comecei a melhorar no 6º dia. Que eu comecei a melhorar, comecei a me sentir com mais força, né? Comecei a perceber que a minha mente estava melhor. Claro que a nossa mente, para desmamar de um psicotrópico desse nível, né? Ela demora mais ou menos cerca de 1 mês, mais ou menos, para se estabilizar. Eu já sabia de tudo isso. Só que eu já estava sentindo essa diferença dentro de mim, já estava me sentindo bem. E a coisa só começou a melhorar. E com relação à ansiedade, ela diminuiu, assim, a pouca que eu tinha, ela diminuiu 90%, vamos dizer assim. E eu não senti mais nada relacionado a coração acelerar, essas coisas, né? E eu comecei a sentir esse bem-estar. É como se eu tivesse voltado para a vida, assim, de uma forma muito mais intensa. Aí eu incluí nessa minha atitude, eu incluí alguns suplementos, né, pro cérebro, né, magnésio, inositol e vários outros suplementos que eu posso deixar aqui se alguém quiser saber. Tudo suplemento, né, fitoterápicos também, né, para suprir essa retirada, né, porque o café ele tira muitos minerais do corpo, importante, tanto que eu tava zerada de magnésio. Eu fui fazer um exame nessa mesma semana, pra saber como é que eu tava, minha saúde já tava perfeita. Porém, o magnésio tava muito baixo, quase zerado. Era por causa do café, né, que tinha tirado. E daí eu comecei a repor. E daí assim, quando o meu corpo começou a se estabelecer, comecei a fazer mais exercícios físicos intensos, né, musculação, tudo. Eu comecei a me sentir uma nova pessoa. Então assim, e a ansiedade não é algo que acontece nem na TPM mais. Então foi uma experiência extraordinária que eu tive, extremamente benéfica, assim, com relação à retirada do café da minha vida, né? Eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz. E eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar muitas pessoas que também passam por esses problemas e não sabem que é o cafezinho que tá fazendo isso para elas. E dentro desses estudos, né, que eu vi, até no livro, muitas pessoas normais que nunca tiveram nenhum tipo de ansiedade ou depressão, quando elas começam a ingerir o café, elas começam a ter ansiedade. E muitas vão para depressão. E a maioria das pessoas pode falar assim: ah, não, mas eu tomo e eu me sinto bem e não acontece nada. Beleza. Só que você nunca vai atingir o sono REM, que é o sono REM porque o que acontece? A cafeína, ela não deixa você acessar esse sono REM. E o sono REM é justamente aquele sono que faz com que a gente se regenere. Então, assim, não tem como uma pessoa falar, por mais que ela durma bem, né, tipo, eu durmo bem, eu não acordo de noite, tudo, o café, ele vai fazer esses danos, né, cumulativos. Tanto que os médicos do sono, eles falam muito sobre isso, né, e a maioria dos psiquiatras, eles também falam sobre essa questão. E é um assunto muito delicado, né, porque mexe com a tradição brasileira, mexe com um grupo enorme de vendas, então é bem complicado. Mas a minha intenção aqui não é brigar com pessoas que vendem café, enfim, é apenas ajudar aquelas pessoas que querem melhorar a sua vida, né, de alguma forma, e que tomam café, e que se retirar essa bebida da vida, ela vai melhorar abundantemente, né? Não tem como não melhorar. Eu conheço 5 pessoas que são amigos meus que tiraram também, só estão mostrando melhoras. Então, assim, ninguém é obrigado a nada, todo mundo toma o que quiser. Eu fui uma pessoa que eu defendia com unha e carne o café, né? Eu nunca na minha vida imaginei que fosse gravar um vídeo assim e que fosse falar isso do café, né? Então, só que
Só que aquela coisa, a gente tem que ter a mente aberta, né? A gente tem que ter a mente aberta para as informações e para as coisas que realmente estão causando danos, né, na gente, que a gente às vezes a gente nem imagina, né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui, que eu ajudo com o maior prazer, né? Porque não existe nada melhor na nossa vida do que a gente ter a nossa saúde de volta, a nossa cura, né? E hoje eu me sinto muito feliz de poder ter feito essa escolha, né, pela minha vida. Não foi fácil, não é fácil, né? Só que é uma escolha que vai te trazer benefício. Eu sempre falo para as pessoas que qual é o difícil que você escolhe, de se manter no mesmo lugar ou de você tomar uma atitude e mudar para que você tenha uma consequência muito boa. Então eu tive essa escolha e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu quis compartilhar também para ajudar pessoas que, assim como eu, já sofreram de ansiedade, já tem, né? E que não conseguem curar de nenhuma forma, não conseguem achar esse resultado para isso, né? E qualquer coisa, se alguém quiser falar comigo, deixa comentário aqui que eu vou responder assim que eu puder.